Você vai fazer a prova do Enem esse ano e está precisando de uma revisão completa do assunto de redação para você saber o que mudou nas competências, para tu entender sobre cada parágrafo da tua redação, como fazer da melhor forma e ainda assim ficar mais tranquilo para chegar no domingo e fazer a redação de forma impecável. Segura essa revisão, presta atenção em cada detalhe que eu vou te passar, que vai ser muito útil para você destravar a redação domingo lá no Enem. Bora começar. Primeiro passo, quando você chegar lá no domingo para fazer tua redação, você tem uma folhinha para você escrever o teu texto. Esse texto ele tem ali 30 linhas no máximo para você preencher e eu sugiro que você tente chegar até lá, 27, 28, 29, 30 para ficar um texto com argumentação muito boa, não ficar aquela coisa basiquinha, só tentando forçar a barra, tá? Então tenta preencher o máximo possível das linhas. Esse daqui é um desenho de um formato de redação. Para quem ainda não estudou redação esse ano e quer salvar agora, vem aqui comigo. Aqui é uma redação e tem algumas coisas que você tem que ter muita atenção. Primeira coisa é o recuo. Esse espaço que você dá para começar a escrever. Eu sugiro isso aqui, ó. 1 centímetro, um parágrafo embaixo do outro, bem organizado, para tu manter assim uma estética do teu texto, uma boa apresentação. Isso para o corretor também é bem legal, porque ele acha interessante pegar uma folhazinha ali bem bonitinha, tá? Outro ponto, margem. Lá no final da folha, não escreva depois da margem. Faça rente a tua redação para ela ficar bem coerente, bem organizada. Então, tenha essa atenção aqui também. Não escreva depois dela jamais e nem deixa buraco. Faz bem rente. Outra coisa são os parágrafos que existem aqui dentro da tua redação. A gente tem a introdução, que é o teu primeiro parágrafo. Ele serve só para apresentar o primeiro contato com o corretor. Você vai mostrar o tema, os causadores do problema daquele tema. Depois vem o desenvolvimento no parágrafo número 2 e número 3, para você falar com densidade, argumentar, mostrar o porquê daquilo seu problema, justificar e dar os exemplos do que vai acontecer, mostrar bagagem, repertório. E o último, o número 4, é a conclusão. Esse parágrafo a gente propor uma solução, uma intervenção, ou pelo menos tentar minimizar um problema que é sério, que inclusive virou tema de redação do Enem desse ano de 2023, que vai virar, na verdade, né? Então, essa é a apresentação da tua redação, ela fica nesse esquema mais ou menos. Agora, você pode estar perguntando, e a introdução, que é esse meu primeiro parágrafo, como é que eu faço ela? O que precisa ter? O que o corretor espera de mim? Na hora que a gente vai começar, a primeira frase do nosso parágrafo de introdução é o que a gente chama de repertório, bagagem. Inicia o parágrafo mostrando que tu tem conhecimento. Pode ser um filme, uma série, uma música, um jogo, uma situação que aconteceu no jornal e você acha interessante de contextualizar. Pode ser também uma lei da Constituição Federal, mas mostra que você tem conhecimento para iniciar a tua redação. E esse conhecimento, esse repertório tem que fazer sentido no nosso tema da redação, no nosso eixo temático. Por exemplo, saúde, meio ambiente, tecnologia, trabalho, educação, certo? Depois dessa primeira partezinha da introdução, você pôs o ponto final, vem agora para a tese. A tese é a hora de mostrar posicionamento sobre o tema. Coloque toda a frase do tema do Enem na introdução para o corretor ver que você não está se afastando, está tangenciando, falando de outras coisas que não fazem tanto sentido, tá? Então, tese é isso. E os argumentos que estão dentro dela são os causadores do problema do tema de redação, que inclusive nesse vídeo aqui também eu já trouxe argumentos super interessantes para a gente utilizar. Vou te mostrar depois, tá? E um jogo interessante é, se o meu argumento 1, vamos supor, eu botei negligência midiática, quem que eu posso utilizar na conclusão? Eu já posso ir adiantando aqui. Lá na minha conclusão eu vou botar realmente a mídia para resolver. Então, entre a sua introdução e a sua conclusão, faça sentido. Faça algo harmônico para a gente perceber muito bem que todo o teu texto ele está bem costurado. Ele vai montando muito bem de parágrafo em parágrafo. E aqui, além disso, eu trouxe para vocês também um exemplo de tese, porque quando eu faço correção de redação, eu vejo que os alunos ficam muito confusos, não sabem como mostrar o tema, não sabem como apontar os culpados. Esse é um exemplo de tese, então veja só, tu pode falar repertório, ponto final e vem para a tese. Dessa forma, surge a questão do coloca o teu tema todinho aqui dentro, que persiste intrínseco, ou seja, enraizado à realidade brasileira. Tendo em vista, culpado número 1 desse tema persistir, você coloca nesse espaço, e coloca aqui o argumento 2. Quem é o culpado 2 já ainda está acontecendo? Então, a tese por causa e causa é muito mais fácil de fazer, você consegue agilizar muito mais a tua redação. Às vezes tem aluno que quer fazer por causa e consequência. Pode, tranquilo, mas não é tão fácil de fazer como essa daqui, que é causa mais causa.
Então já fique atento aqui para esse bizu. Fora isso, a gente também tem a nossa estrutura do desenvolvimento. Como é que ela vai ficar? O que o corretor quer ver? Faça em média 3 ou 4 períodos, ou seja, 3 ou 4 frases ali para você colocar o seu ponto final. Fez o assunto do parágrafo, que é retomar o argumento 1, ponto final. Adicionou o repertório, ponto final. Fez a argumentação, ponto final. Fez o desfecho, né, o reforço de posicionamento, ponto final. Tem aluno que faz em 3 frases, ou tem outros que fazem em 4, fica uma boa média. O que não vale é você fazer um parágrafo inteiro com um único ponto final. Aí realmente fica uma coisa super difícil de entender a tua ideia. Então fique atento no uso do ponto final também. Aí veja só, isso aqui é um esquema de como fica o nosso projeto de texto do desenvolvimento. O primeiro é o assunto, né, que a gente chama até de tópico frasal, para você relembrar para o corretor qual é o argumento número 1 e no desenvolvimento 2, qual é o argumento 2. O repertório, que é a frase seguinte, você busca um repertório, ou seja, uma informação que faça sentido para esse teu argumento, para aí sim ficar interessante. Imagina que você culpou a apatia social como argumento. Então, na hora do repertório, coloque algo que fale sobre essa apatia social para a gente entender um pouco mais. E aí sim você conseguir fazer uma argumentação bem embasada, que é a frase seguinte: diga o porquê de ser um problema. Não saia só cutucando a apatia social, cutucando o governo, cutucando a mídia. Eu preciso dizer a justificativa. Use a palavra porquê, pois, uma vez que, já que. E dê exemplos, para não ficar uma argumentação com lacuna, com brecha. Então, põe os exemplos que vai ficar muito melhor aqui para ti, tá? E essa finalização é só um reforço. Diga que é inadmissível que essa apatia aconteça, é inconcebível que o governo seja negligente em relação a essa temática. A última frase é só para você finalizar o parágrafo, mais uma vez com um tom de posicionamento. E outro ponto, argumento 1 da introdução, desenvolvimento 1. Argumento 2 da introdução, desenvolvimento 2. Você não inverte, não mistura a situação, cada parágrafo com o seu argumento, para seguir uma boa ideia aqui, tá? Já no tópico frasal, que é a primeira frase que a gente faz no desenvolvimento, a gente tem aqui umas formas, uns exemplos para vocês terem uma base. Vamos supor que eu usei a negligência governamental como argumento. Como é que eu poderia iniciar o meu desenvolvimento? Diga assim, sob esse viés, se for desenvolvimento 1. Sob esse viés, dessa forma, desse modo, nesse sentido, algum desses conectivos, porque tem o SS, e o SS ajuda a retomar a ideia da introdução, então ele está liberado para o Enem. Sob esse viés, o problema do teu tema de redação não recebe a devida importância por parte do Estado. Ponto. Tópico frasal, o assunto do parágrafo, que é a primeira do parágrafo de desenvolvimento, ela é simples, ela é direta ao ponto, não tem por que você ficar enrolando. Seja mais objetivo, tá? Depois tu entra no teu repertório, argumentação e desfecho. Ah, professora, e se fosse no desenvolvimento 2, qual era o outro conectivo? Além disso, ademais, outro sim, algum desses dá para usar no D2. E se meu argumento fosse diferente, fosse invisibilidade? Beleza, invisibilidade sobre o problema do teu tema da redação. Então, veja só, sob esse viés no desenvolvimento 1. Sob esse viés, o problema do teu tema, você encaixa, é motivado pela invisibilidade associada, e você põe aqui dentro quem é que sofre com o teu tema de redação. Então, toda vez que você começa um desenvolvimento, a primeira frase tem que ser curtinha, não é para ser algo extenso, não. Não tem necessidade. Já na argumentação, você pode pensar assim: como é que eu vou fazer essa parte do meu parágrafo para ela ficar bem organizada? E só relembrando, primeira frase é o assunto do parágrafo, que é retomar o argumento. Segunda frase é o repertório. Terceira é a argumentação. Para tu argumentar bem, primeiro tu tem que selecionar teu repertório. Durante essa semana, esses dias, tu ainda pode revisar uns repertórios que super se encaixam ali e são mais flexíveis. Depois da escolha do teu repertório, que tem que encaixar no teu argumento, você vai organizar o teu projeto de texto do desenvolvimento. Ah, o meu assunto é esse, então o meu repertório vai ser esse aqui. As consequências que eu vou mostrar sobre esse problema é essa e essa e essa, eu vou botar 2 ou 3. Então, eu vou organizar o projeto do meu desenvolvimento. Eu não vou aleatoriamente, porque senão você bagunça toda a linha de raciocínio do teu texto, fica uma coisa assim bem aleatória. Então, planeje antes de fazer o seu rascunho como vai ficar o teu parágrafo de introdução, desenvolvimento 1, 2 e a conclusão. Fez a seleção do repertório, organizou o teu projeto de texto do desenvolvimento, uma dica muito boa é antes de cada parágrafo, você lê o tema de redação. Fui fazer minha introdução? Li o tema. Fui fazer meu desenvolvimento 1? Eu li o tema.
Fui fazer meu desenvolvimento 2, eu li o tema. Fui fazer a conclusão, li o tema de novo, só para ter certeza de que as palavrinhas-chave eu estou utilizando. Eu não estou esquecendo meu tema, o foco é aquele, então eu vou trabalhar. O Enem, ele gosta muito de palavras como medidas para, persistência de. Então, esses termos, eles são muito importantes. A gente não pode esquecer. Tem que fazer a interpretação dessas palavrinhas direito. Inclusive, quando tu começar, tu pode ler a frase do tema, circular as palavras-chave e já pensar. Ah, se é medidas, ele quer entender o como a gente vai chegar nisso. Se é persistência, ele quer saber o porquê que você está insistindo ainda. Então, ó, fique atento nas palavras-chave e interprete de uma por uma o que o Enem realmente quer. E leia os textos motivadores, tá? Não é para copiar as informações, não é para copiar os argumentos que o texto motivador te dá, mas pelo menos para você interpretar a ideia do que ele quer que tu escreva. Depois disso, confira se você justificou o porquê daquele teu argumento ser o culpado e se você deu exemplos para o corretor visualizar de forma mais concreta a tua argumentação, que aí sim você não vai ter lacunas, que são brechas na argumentação. E para finalizar o parágrafo de desenvolvimento, sempre veja se você está colocando palavras de posicionamento, de intensidade para a gente realmente entender. Por exemplo, você pode dizer que é uma problemática banalizada, você pode dizer que são escassas medidas para resolver essa problemática, você vai dizer que é inadmissível que em pleno terceiro milênio ainda haja essa situação precária. Você pode dizer que, vamos ver aqui, ó, é incoerente que haja essa situação, tendo em vista que existe lei para minimizar essa problemática. Você pode pegar outra palavra aqui, como corrompe a dignidade do cidadão. São palavras intensificadoras que na parte do posicionamento ajuda muito a você escrever teu desenvolvimento e o restante da redação, já que a gente está falando de uma dissertação que é argumentativa. Já na conclusão é diferente. A gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando você inicia a conclusão, eu tenho que retomar a minha tese. Eu tenho que trazer novamente qual foi o argumento 1 e 2 que eu tinha. Aqui, quando não é cachorra, é carro de som. Mas vai dar certo. Caramba, que calor. Se você tá vendo esse vídeo, me fala de que cidade você é. Eu estou gravando de Timon, Maranhão, e aqui é sempre muito quente nesse BR coisa de 37, 38 graus, sensação de 40, 41, por aí. Carro de som parou. Vamos lá. Quando a gente vai começar a nossa conclusão, você tem que pensar na estratégia de abertura. Ou seja, qual é o argumento 1 e 2 que eu tinha utilizado? Vamos trazer aqui de novo, vamos trazer o nosso tema, que aí sim o corretor percebe um desfecho, uma retomada, algo assim que a gente vai finalizar a redação. Depois você está liberado para fazer sua proposta que resolva o desenvolvimento 1 e depois o desenvolvimento 2. Então, veja só, quais são os elementos? Agente, que resolve, mídia, governo, escola, ação, verbos, coloque, fazer, realizar, divulgar. Modo é o como vai ser feito, não é o agente, tá? Muita gente confunde modo e agente, dizendo que é por meio do governo, sendo que o governo é o agente. Então, o modo é o como. Vamos supor, campanhas publicitárias é realmente um como. Finalidade é o teu objetivo, que é sempre minimizar, reduzir as consequências que você apontou no teu desenvolvimento, as coisas ruins que vão acontecer. E o detalhamento, que é algo mais em qualquer um desses 4. Não precisa detalhar todos. Se você detalhar um, já está tranquilo. Vamos continuar. Aqui são as formas de detalhamento que o Enem aceita. Não dá para tu chegar lá na prova e tentar detalhar de qualquer jeito, porque o Enem só aceita 2 formas de detalhamento em cada elemento. Se for, por exemplo, a tua vontade de detalhar na ação, ou você exemplifica aquela ação, ou você vai dizer o porquê de fazer ela. Se fizer de outro jeito, não vai ser aceito. Você perde ponto na tua redação. Ah, não, professor, eu quero fazer no modo. Como é que eu vou fazer? Por exemplos também, ou por justificativa. E se eu quiser fazer na finalidade? Você vai fazer uma consequência do teu efeito, é um desdobramento dele. Eu não indico. Prefiro que você faça realmente na ação, no modo ou no teu agente. Se você quiser detalhar no agente, tu vai explicar sobre o que ele é, ou você pode também dar os exemplos daquele agente, por exemplo. Vai falar que é pela mídia, mas depois tu vai citar Rede Globo, SBT, Record, ou se for mais na internet, Instagram, Twitter, Facebook. É assim que a gente vai fazendo. Aqui a gente tem um bizu para lembrar dos agentes. Quem pode resolver? Você tem G de governo, O de ONGs, M de mídia, I de iniciativa privada, F de família, E de escola e S de sociedade. Então, esse bizu é bem legal quando a gente está confuso em quem utilizar
para resolver esse problema da nossa redação. E agora, sobre as competências. Mudou ou não mudou? O que tem de diferente? Veja só. Competência 1. Antigamente, a gente tinha uma disposição do que tu pode errar, de falha, de desvio. Hoje está diferente. Teve uma mudança de posição. Então, veja só. Nas falhas, agora tu tem o truncamento, que para quem não sabe, basicamente é você pôr o ponto final e do nada continua explicando a frase. Bota o ponto e diz, pois o governo isso e isso. Não precisa. Se você colocou o ponto, automaticamente tu quer dizer que aquela frase tinha encerrado, tá? Então, truncamento é isso. Já na justaposição é você juntar as frases quando na verdade ela precisa do ponto, tá? Então são frases diferentes, ideias diferentes, então tenha cuidado. Inclusive eu gosto muito de após o ponto botar um conectivo que é para não gerar essa confusão aqui na leitura. Excesso e duplicação basicamente é assim, tu foi pegar do rascunho para definitiva, aí botou assim: é preciso que a mídia divulgue. Sem querer, tu repetiu aqui, fez esse excesso, essa duplicação. Então, por conta disso, você perde ponto aqui, tá? Se fizer mais de uma vez. Já na ausência de palavras, foi você, sem querer, tirar, esquecer de passar do rascunho para tudo definitivo aquela palavrinha. E a falta dela no texto definitivo muda o sentido, complica o entendimento. E aí, por conta disso, é uma falha aqui na tua redação que você tem no máximo uma vez para cometer. E aí tem o restante, gramática zona, ó, regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, que inclusive na nossa tese da introdução, geralmente tem essa necessidade. Então já fique atento aí, por exemplo, crase ou a repetição da preposição de, então fique bem alerta. E tem também emprego de pronomes. Todos esses aqui que eu tô te passando, você tem um limite de uma única vez para cometer. Passou de uma, já não tira mais 200 pontos na competência 1. Já os desvios, a gente tem acentuação, crase, tu pode cometer até 2 vezes, né? Ortografia, hífen, maiúsculas e minúsculas, principalmente lá na proposta de intervenção, que a gente confunde. Separação das sílabas, porque tem gente que faz de forma aleatória, mas você precisa ter esse cuidado aqui. Translineação, que é quando chega no finalzinho da margem, precisa dividir a palavra e você faz aleatoriamente, não tem esse cuidado de passar para a linha inferior. Então, ó, alerta sobre isso. Informalidade, às vezes a gente quer colocar expressões como tipo assim, que a gente conversa com um colega, na redação isso não vale. Português formalzão, de acordo com a gramática. Escolhas lexicais imprecisas, são palavras que sem querer, às vezes a gente troca uma letrinha e gera uma outra palavra e fica aquela confusão no entendimento. Então, é basicamente isso. E o hífen também vai ser um pouco mais leve a avaliação dele para palavras que têm o pré, exemplo, pré-determinado, tá? Então, para a competência 1, é essa ordem que a gente tem agora, das falhas e dos desvios. Uma única falha e, no máximo, 2 desvios você pode cometer. E, além disso, mesmo que você não erre nada na tua redação, tem que demonstrar um uso a mais ali da tua gramática. Por exemplo, quem usa vírgula intercalada, quem usa o português formal também, não precisa ser aquela redação inteira, mas uma vez ou outra ali ajuda também, tá? O uso dos travessões também é um exemplo de como você atingir isso. Já na competência 2, a gente tem algumas coisinhas. Agora, é obrigatório que você traga a tese que estava lá na tua introdução, na conclusão. Ou seja, retoma os argumentos 1 e 2, retoma o teu tema de redação. Isso agora é obrigatório. E outra coisa para a competência 2 é o fato de que os 3 repertórios, dessa vez, eles vão ser olhados com muita calma. Antes, bastava que um estivesse perfeito ali para tu sair bem. Hoje em dia, não. O da introdução, do D1 e do D2 vão ser vistos se serve para o tema, se dialogou com o teu argumento, se foi útil, se você utilizou realmente na hora de argumentar. Caso contrário, não vai dar certo aqui, tá? Tu pode perceber que teve mudança nas competências 1, 2, 3, 4, 5 para esse ano, porém, eu já pensei nisso e fiz um modelo pronto, linha por linha, para você se inspirar e saber como fazer uma redação excelente quando chegar lá no dia da prova, sobre temas que envolvem problema, que é o estilo do Enem. Então, se você tem interesse, tá aqui na descrição do vídeo o link para o modelo pronto, atualizado, com todas as competências em dias. Bora voltar para a nossa revisão. Competência 3. Textos motivadores. Quando você for fazer a leitura, não é para copiar as informações lá na tua prova, nem copiar o argumento. Se você faz uma vez copiando o argumento, tudo bem. Mais de uma já fica com a nota bem baixa. Então tenha cuidado. Por exemplo, ali o texto motivador do número 1 e ele faz pensar que a culpa é da negligência do governo.
quer usar esse argumento? Ok. Já no segundo texto, se tem outro argumento lá que você já estava pensando, não faz essa cópia, porque vai descer tua nota. Então, vá além. Não vá para a prova pensando em só 2 argumentos. Ah, vou usar governo com mídia. E se o texto motivador já foi isso? Você troca, por exemplo, a mídia por outro, por educação lacunar, vamos supor. Tá? Então, cuidado para não copiar os argumentos do texto motivador. E uma coisa importante é, durante o teu desenvolvimento, mostra que aquela situação é um problema, que ela é séria, que é a realidade no Brasil, que já já a gente está caminhando para uma proposta de intervenção, que aí o corretor percebe a tua proposta lá na conclusão e arremata muito bem. Já na competência 4, não houve uma mudança significativa. Inclusive, esse ano está até mais leve a cobrança, a exigência com vocês. Mas mantenham o padrão. Façam os conectivos, evitem repetições, não utilizem eles no sentido errado, porque aí sim você é penalizado, certo? E na competência 5, houve umas mudançazinhas, que agora na hora que a gente for corrigir a redação de vocês, o primeiro elemento que a gente é obrigado a procurar ali é a atuação. Então, se você puder já começar a tua conclusão por esse elemento, é até melhor. Palavrinhas terminadas em ar, ir, fazer, realizar, divulgar, implementar, difundir, especializar. Verbos assim facilitam muito no processo da correção do elemento ação. E caso sobre espaço, detalhe o máximo possível, porque esse ano não ficou tão claro se é para ter apenas um detalhamento, 2, 3, não tem. Então, caso sobre, faça um pouquinho mais. Tente detalhar em 2 elementos. Exemplo, ação e detalhar no modo. Ou detalhar no agente, no modo, você escolhe, tá? Mas se você fizer um detalhamento, tudo bem, sem problemas. É só pra gente realmente ficar mais seguro e tranquilo quando fizer a prova. Pensando nisso, eu trouxe para vocês também uma lista de argumento coringa que a gente pode levar para essa redação, ou seja, que são flexíveis e que facilmente cabem. A gente tem o primeiro aqui, negligência governamental, que é quando ele está omisso ao problema do teu tema, e também tem a insuficiência das leis, que é quando mesmo ela existindo, ainda não cobre todo o problema que veio na redação do Enem. Ela precisa de uma reformulação, precisa ser aprimorada. Então, se for esse o caso, você quiser culpar um desses dois, pode colocar no teu argumento. 1 ou argumento 2. Ou você pode usar o silenciamento da mídia quando você quer culpá-la, porque ela fala pouco sobre o problema do teu tema nas redes sociais ou na televisão, por exemplo. Também tem educação lacunar, quando nas escolas é pouco debatido sobre esse teu tema de redação. Às vezes só no ensino infantil e depois é esquecido, e as pessoas têm pouca criticidade a respeito desse teu tema de redação por conta disso, um ensino lacunar. Tem também um argumento de desigualdade social e de apatia social. Desigualdade social serviria, por exemplo, em temas de arquitetura hostil, que muita gente está falando sobre isso, e apatia social é mais de uma despreocupação dos cidadãos em relação ao seu tema de redação. Esses argumentos são muito tranquilos de levar para a prova do Enem, mas não basta ter o argumento, tu precisa do repertório que encaixe especificamente nele. Então, pensando nisso, já tenho aqui a lista certinha para vocês. Então, veja só, se eu quero falar da negligência governamental, ou se eu quero falar da insuficiência legislativa, você volta aqui nesse material, tira o printzinho e coloca lá. Inclusive, ó, faz o print agora e coloca nos teus stories para a gente ver que estava estudando. Tirou o print? Pronto, vamos voltar. Se eu quero falar de, por exemplo, silenciamento na DEJA, se eu quero falar de educação lacunar, tem Immanuel Kant, botei John Rawls aqui também para desigualdade social, botei Helen Keller para apatia social, todos esses repertórios encaixam perfeitamente no teu argumento. A gente não precisa esperar o tema vir para fazer nossa redação ou para planejar o que a gente pode fazer. Ninguém aqui depende de tema, tá? O Enem sempre vai cobrar algo surpresa, um tema problema, um tema silenciado, que as pessoas pouco falam. Então, sempre é uma surpresa, tá? Então, não se preocupe em tentar adivinhar tema, porque esse é o de menos. Gostou dessa revisão? Não esquece de deixar o like, de deixar nos comentários qual é a tua maior dificuldade na prova do Enem, que eu vou estar olhando cada comentário de vocês por aqui. Boa prova, vai dar tudo certo. Confia na tua preparação ao longo de todo esse ano, que vai funcionar muito na tua prova. Não fica preocupado. Boa prova para você!